Oi, meu nome é Cibele. E o meu é Maria Luísa. O jogo que a gente escolheu foi o Baralho Químico. Ele foi desenvolvido pelos alunos André, Rafaela e Thaís. E o objetivo dele é trabalhar a nomenclatura dos compostos inorgânicos. Ele se assemelha bastante a um jogo de cartas conhecido como pife ou cacheta. E o objetivo dele é formar trios de cartas que tenham a mesma nomenclatura, só que de naipes diferentes. E o principal objetivo desse jogo é que os alunos trabalhem as fórmulas moleculares e a nomenclatura desses compostos de acordo com o conteúdo que eles estudaram previamente. E aí, a seguir, a gente vai mostrar as regras do jogo e como ele pode ser aplicado. O jogador começa embaralhando as cartas e em seguida ele vai distribuir as cartas entre os outros jogadores, de forma que cada jogador receba 9. As cartas que sobrarem vão formar um monte que fica no meio da mesa. Então, o jogador ele começa pegando uma carta desse monte e ele vai ver se serve para formar uma trinca. Se servir, ele coloca essa carta entre as cartas dele e descarta outra. Se essa carta não servir, então ele automaticamente vai fazer o descarte dela. No momento em que o jogador formar as 3 trincas, ele então precisa gritar pife e mostrar as cartas dele para os demais jogadores. E para que ele ganhe essa rodada, então ele precisa falar o nome, a nomenclatura completa desses compostos inorgânicos. Bom, então, para começar as análises que a gente fez sobre o jogo, a gente vai falar sobre a eficiência, que é o equilíbrio entre ele ser lúdico e ele funcionar para que seja educativo também. Então, a gente consegue ver que ele realmente trabalha o lúdico, onde o aluno consegue ver uma semelhança com o jogo que já é do dia a dia dele, que é o pife, a cacheta, enfim. E também trabalha a parte química de forma com que eles consigam lidar, entender o assunto de forma eficiente e coesa junto com os demais colegas de classe. Isso também estimulando a parte competitiva e também ensinando eles a fazer a nomenclatura da forma correta. E aí, trazendo mais um ponto de equilíbrio entre ludicidade e educação desse jogo, apesar de um dos pontos ser ter que formar a trinca, o objetivo principal é que ele dê a nomenclatura correta. Porque se ele não der a nomenclatura correta, mesmo formando a trinca, ele continua sendo eliminado do jogo por ter errado a nomenclatura. Então, isso traz ali uma competição e que a pessoa queira acertar a nomenclatura para que assim ela possa continuar no jogo. Em relação à clareza ou à facilidade de compreensão do jogo, ele é um jogo que tem regras bem simples, ele é fácil de ser entendido por alunos de diferentes idades, mas ele não tem um sistema de pontuação, diferente do que o jogo tradicional tem. Então a gente pensa que isso pode ser definido pelo professor e que também seria uma forma até de garantir que o aluno continuasse no jogo mesmo que ele cometesse algum erro, alguma coisa assim. Então dá pra pensar nesse tipo de adaptação. Bom, sobre o nível de dificuldade do jogo, ele é um jogo preferencialmente aplicável para primeiro ano de ensino médio, que é onde é abordado, né, de início a nomenclatura de compostos inorgânicos. E também a gente já viu que houve outras aplicações, como por exemplo em nono ano, onde há um nível maior de dificuldade, pois os alunos só sabem ainda poucos compostos, isso dependendo de como ele foi ensinado ou não. Então isso pode ser um lugar que tenha mais dificuldade. E níveis acima terão mais facilidade do que os anteriores, isso porque é de primeiro ano do ensino médio, então segundo, terceiro e início de faculdade vai ter mais facilidade com esse jogo. Em relação aos aspectos visuais, ele é bem parecido com um baralho tradicional, não precisa de materiais muito complexos para poder ser feito em casa pelos próprios alunos ou pelos professores. Um ponto a se prestar atenção, na verdade, é o tipo de material que vai ser utilizado para que garanta uma durabilidade um pouco maior, então tem aquele cuidado de plastificar, esse aqui ele foi plastificado. O que a gente notou é que talvez essas cartas do baralho do lápis elas poderiam ser um pouco maiores para facilitar o manuseio, e também a posição onde fica a fórmula molecular, que ela ficou bem em cima, e dependendo da forma como você organiza as cartas na mão, ela pode ficar um pouco oculta pela carta que está em cima. Então, se fosse, por exemplo, escrito aqui do ladinho, ficaria um pouco melhor, mas isso é tudo coisa que é bem fácil de adaptar. Sobre o quesito tempo de aplicação do jogo, isso vai ter diferenças de acordo com algumas atenuantes. Como a gente falou ali no quesito dificuldades,
Isso varia de turma para turma. Por exemplo, uma turma de 9º ano, onde eles ainda estão aprendendo algumas coisas sobre compostos e nomenclatura, vai levar um pouco mais de tempo do que alguém que está realmente aprendendo afinco sobre nomenclatura. Então, a gente estima que, dependendo de onde você aplicar, o jogo tem, em média, de 30 a 50 minutos de aplicação. Em relação à acessibilidade, hoje o jogo que a gente tem disponível aqui, ele não tem nenhum recurso de acessibilidade, porém poderia ser investido numa forma de replicar esse jogo com o uso de braille, ou também tentar desenvolver uma forma de os alunos comunicarem entre eles usando libras, né? Porque, por exemplo, no jogo, quando você forma trinca, você precisa falar pif, então, de repente, usar algum tipo de sinal para sinalizar que você está completando e fazendo o pif. Bom, sobre os custos do jogo, ele é um jogo que provavelmente não vai ter muitos gastos. Isso vai depender de que material você vai querer utilizar. Por exemplo, esse aqui foi feito com papel cartão e contact, e aí a caixa, que é um material de madeira e tudo mais, que talvez fosse um pouco mais caro. Mas de qualquer forma, com cartolina, papel contact e até canetinhas, dá para replicar o jogo. O valor dele vai depender realmente de como você vai querer fazer ele ou não. E aí, sobre descarte de resíduos, a gente entende que esse jogo não gera resíduos, apesar de que a gente vai gerar descarte de papel e de materiais que podem ser reciclados, mas nada que seja como alguns jogos que possuem odores ou líquidos e afins. Bom, e por fim, a avaliação de aprendizagem que a gente fez é que ele é um jogo que serve para contextualizar um assunto já abordado. Ele não é aplicável para você introduzir um assunto novo, visto que o aluno precisa ter um conhecimento sobre nomenclatura dos compostos inorgânicos para poder jogar. E como conclusão, a gente entende que ele é um jogo fácil de ser aplicado, ele não possui muitas regras, nem regras difíceis. Então ele é fácil de ser entendido tanto pelo professor para ser aplicado, quanto para o aluno como receptor desse jogo, né? Então a gente entende só que ele precisa realmente de um conhecimento prévio para poder jogar, porque senão ele ficaria o jogo pelo jogo. Então a gente precisa que os alunos saibam de nomenclatura, que eles tenham esse conhecimento prévio e que ele seja um jogo complemento de aula e não só como ponto de partida para ensinar nomenclatura. E aí a gente precisa que eles entendam como funcionam os cátions, os ânions, mas que sim, ele é um jogo eficiente, que equilibra a ludicidade e também o ensino de química. E lembrando que esse jogo está disponível no Labs, então a gente incentiva que vocês utilizem ele, levem para a sala de aula, testem entre vocês, porque com certeza é uma atividade bem interessante que os alunos tendem a se mostrar entusiasmados para participar e que com certeza vai ser um ponto muito positivo na aula de vocês.